Ok, pessoal, eu resolvi fazer uma videoaula com detalhes sobre aqueles exercícios de números índices que estão disponibilizados no FTPJ Sanches. Vamos lá. O primeiro exercício apresenta aí as variações percentuais do preço de um produto no ano de 2005. Eu estou solicitando a variação percentual acumulada no ano. É muito simples. Para tanto, basta você fixar uma base 100 no período imediatamente anterior, ou seja, digite 100, Enter. E sobre esta base 100, você vai aplicar todas as variações percentuais. Eu vou utilizar a função percentual da HP12C, mas isso poderia ser feito também a partir dos fatores de multiplicação que nós tanto falamos aí em sala de aula. Então vamos lá, para aplicar a variação de janeiro 2% sobre a base, proceda assim, 2%, está calculado, 2% de 100 evidentemente é 2, e aí você quer aplicar, então você soma mais 102, e sucessivamente, fevereiro 3,2% mais. Em março a variação é negativa, então é 2,5%, só que agora é menos. Em abril é positivo, 5,1%, mais 10,2% em maio, 10,2%, mais 5,8% negativo em junho, 5,8%, menos, variação negativa. 4,3% negativo em julho, 4,3% menos. Agosto, 1,5%, 1,5% mais. Setembro, 6% positivo, mais. Outubro, 7,1%, 7,1%, mais. Novembro, 8,3%, 8,3%, mais. Por fim, dezembro, 4,3% positivo, 4,3% mais. E o índice acumulado em 12 meses é de 139,48. Portanto, a variação acumulada é de 39,48%. Eu insisto na questão de que não dá para somar essas taxas, né? Tá certo? As taxas foram calculadas com base móvel, mensais, então se eu quero o crescimento acumulado, eu tenho que compor, é um sistema de juros compostos, é taxa sobre taxa. Na questão 1.2 eu quero a taxa média mensal de crescimento do preço no ano. Eu poderia resolver isso por fórmula, mas eu vou evidentemente trabalhar com as funções financeiras da HP12C, que é muito mais prático. Primeiro passo, limpo os registradores financeiros. FFIM. Você pode também fazer FREG, que limpa todos os registradores. Além dos financeiros, limpa todos os outros. São 30 registradores na HP12C. E aí você digita a base, é 100. Tem que entrar negativo, tá? Em PV. Lá em dezembro o acumulado é quanto? 139,48. FV. Quantas taxas acumuladas? 12 meses no N. E aí é só pressionar o I e você tem a taxa média mensal, que no caso é 2,81%. Ou seja,
são taxas equivalentes. 39,48% é ao ano, tá? 2,81% é ao mês. Questão 2. Uma empresa deseja aumentar as quantidades comercializadas em 60%. Muito bem. Então, as quantidades no primeiro momento eram 100, no momento subsequente as quantidades passam para 160. Qual deve ser a variação de preço para que o faturamento duplique? Ok, então eu tenho as quantidades e aqui eu tenho o valor faturado. Duplicar é passar de 100 para 200. Isso é uma aplicação da propriedade de composição de fatores. Perfeito? Que foi trabalhado aí nos tópicos anteriores. Um índice de preço multiplicado por um índice de quantidade é igual a um índice de valor. Ó, neste caso, eu estou fornecendo valor e quantidade. Então, para achar o índice de preço, eu devo fazer o quê? Eu devo dividir o índice, é uma questão algébrica, dividir o índice de valor pelo índice de quantidade. Muito bem, o índice de valor é igual a 200, Enter. O índice de quantidade é igual a 160, divido. Multiplico por 100 porque eu quero em termos percentuais, vezes. Opa, vamos lá. 200, Enter. 160, divide. 100 vezes. 125 é o índice. Isso quer dizer que para duplicar o faturamento, o valor faturado, eu devo ter um acréscimo nas quantidades comercializadas de 60% e os preços deverão crescer 25%, que é a nossa resposta. 25%. No exercício 3, se a queda de vendas esperada de um produto da empresa beta for igual a 10% com relação ao desempenho atual, qual o aumento percentual de preços que permitirá manter o faturamento no mesmo nível? A mesma coisa. Eu quero manter o faturamento no mesmo nível. Então, é 100, continua 100. Só que os preços, ou melhor, as vendas vão ser reduzidas em 10%. Então, o faturamento, o valor faturado é o mesmo, a quantidade comercializada vai ser reduzida em 10%. Bom, se vai ser reduzida em 10%, passa de 100 para 90. Nos mesmos termos do exemplo anterior, um índice de preço multiplicado por um índice de quantidade é igual a um índice de valor. Então, o meu índice de valor é 100, agora eu estou interessado no índice de preço, então basta dividir o índice de valor 100 pelo índice de quantidade, que neste caso é igual a 90. 90 divide e multiplica por 100, 111,11 é o meu índice de preços. Portanto,
devo ter um reajuste nos preços de 11,11%. Resumindo, se as quantidades comercializadas caírem 10%, o preço terá que aumentar 11,11% para que eu possa manter o faturamento. É uma propriedade dos relativos, chama-se reversão no tempo. Uma variação negativa de 10% é compensada por uma variação positiva de 11,11%. No exercício 4, uma empresa vendeu em 2005 uma quantidade de mercadorias 60% superior a 2004. Ok, 2004, 2005. Muito bem. Se as vendas em 2005 foram 60% superiores a 2004, 2004 é 100, 2005 é 160. Muito bem. Eu quero saber qual é a variação percentual da quantidade vendida em 2004 em relação ou relativo a 2005. Ou seja, eu quero fazer a reversão no tempo, que também é uma propriedade dos relativos. Se eu estou em 2005 olhando para 2004, o índice é 160. E se eu estiver em 2004 olhando para 2005, qual será o índice? Bom, a base evidentemente muda. É uma variação negativa, porque 100 é menor do que 160. Então, 2005 é 160. 2004 é 100. É menor. Menor quantos por cento? Delta percentual. E a resposta é 37,5%. Tem que tomar cuidado com isso daqui, né? Porque não é porque o não é porque as vendas cresceram 60% em 2005, relativo a 2004, se eu estiver em 2004, é evidente que as vendas não são 60% menores, são 37,5% menores, quando eu faço comparação em relação a 2005. Muito bem. No exercício 5, os índices abaixo foram calculados com base móvel de comparação. Olha, o primeiro passo é entender exatamente o que são esses índices. Se eles são calculados com base móvel, isso quer dizer que é calculado em relação ao período imediatamente anterior. 2001 com relação a 2000, cresceu quanto? 4%. 2002 em relação ao ano anterior, quanto? 2,5%. 2003 em relação a 2008, menos 2%. 2004 relativo a 2003, 5%. 2005 relativo a 2004, 8%. 2006 relativo a 2005, 4% negativo. O que esses índices querem dizer é isto, que eu tive estas variações com base móvel de comparação. Muito bem, eu quero construir uma série de números índices com base em 2000. Bom, para construir uma série de números índices com base em 2000, eu vou trabalhar direto aqui na HP. Digito uma base 100, 100, Enter. Esta base, evidentemente, está no ano 2000. Sobre ela, eu vou aplicar todos os índices. Se eu aplicar 4% e somar, isso quer dizer que o índice de 2001 é 104. O índice de 2002 é 2,5.
2,5% sobre o anterior. Mais, veja, é taxa sobre taxa. Então, o índice é 106,6. Em 2003, um decréscimo de 2%. 2% menos. E o índice acumulado é 104,47. 2004, 5%. 5% mais. E o acumulado é de 109,69%. Índice de 2005, 8% mais, e ele vai para 118,47. Muito bem. E o índice de 2006, um decréscimo de 4%, só que agora é menos, negativo, e ele fecha em 113,73. Portanto, nós temos uma série de números índices acumulada, com base em 2000. Em um ano cresceu 4%, em 2, 6,6%, em 3 anos 4,47%, em 4 anos 9,69%, em 5 anos 18,47%, em 6 anos 13,73%. A questão 5.2, variação percentual acumulada no período. Ora, basta olhar para o último índice. Fixei base no período imediatamente anterior, acumulei, o último índice fornece o crescimento total, o crescimento acumulado no período. Eu estou falando em crescimento, então eu estou falando em variação percentual, ou seja, 13,73%. A questão 5.3, crescimento em 2005 relativo a 2002. A partir do momento que eu tenho a série acumulada, não importa em qual base, é perfeitamente possível calcular isso diretamente. Em 2005, o índice é quanto? 118,47. 118, ou ponto 47. Eu quero avaliar o crescimento em 2005, 118,47, relativo a 2002, que é 106,6. Então, 118,47, 106,6. Observe que agora eu estou calculando com a fórmula do índice simples. Faço o quê? Divido e multiplica por quanto? 100 vezes. E o resultado é 111,14, índice. Variação, 11,14%. Pode ser feito direto também com a função delta percentual. Em 2002, quanto? 106,6. Enter. Em 2005, quanto? 118,47. Delta percentual, 11,14 é o crescimento. 11,14%. Crescimento de quantos anos? 1, 2, 3. A base não conta. Então, 11,14% é o crescimento acumulado em 2003, 2004 e 2005. 5.4. Taxa média anual de crescimento do índice. Eu vou
calcular como fizemos lá no primeiro exercício, diretamente na HP12C, usando as funções financeiras. Limpa os registradores, Ffin. Qual é o valor base? 100. CHS, porque senão a calculadora não entende o fluxo. Qual é o valor lá no final? 113,73 no FV. Este índice se refere a quantos anos? A base está em 2000, portanto, eu tenho taxas acumuladas de 6 anos. Então, o 6 no N. E aí é só pressionar o I e você terá a taxa média anual de crescimento, que nesse caso é igual a 2,17%. 2,17%. Tá? Observe que 11,14 é o crescimento de 6 anos. 2,17 é o crescimento de 1 ano, média geométrica. São taxas equivalentes. Exercício 6. O salário de um trabalhador em dezembro de 2005 era 2.000. A inflação em 2005, com base em 2000, variou 28,75%. Tá? Bom, se a inflação variou 28,75%, os preços eram 100, tá? lá em 2002. Em 2005, os preços passam para 128,75. E o salário do indivíduo em 2005, dezembro de 2005, era R$2.000. Bom, se teve inflação, e considerando que ele não teve reajuste salarial, seguramente ele teve uma perda no poder de compra. Então, qual o poder aquisitivo? Qual o poder de compra do salário dele em 2005, tomando como base 2002? Olha, o que eu tenho que fazer é deflacionar. Ou seja, não é 28,75% menos. É 2.000 dividido por 128,75. Ou então, já coloca na forma decimal para facilitar, 1,2875. Desta forma, eu não preciso multiplicar por 100. Divide. E a resposta é, o salário do cidadão é de 1.553,40 centavos. A ideia por trás do exercício é a seguinte, se ele não teve reajuste salarial, o poder de compra do salário dele, evidentemente, não é 2.000, é 1.553,40. Para ele recompor o poder de compra, ele teria que ter tido um reajuste nesse período, 2005 relativo a 2002, de quantos por cento? De 28,75%. Ok, então vamos ver. 28,75% mais, e o salário volta para 2.000. Então, inflação, deflação. Esse é um conceito muito importante para economistas. Exercício 7. A inflação acumulada de janeiro a junho de 2006 foi de 2,34%. Ok. 2,34%. A taxa mensal de agosto foi 0,32%. Se esta taxa se mantiver para os próximos meses,
Qual será a inflação acumulada no ano? Bom, eu vou chegar em julho, evidentemente, com um índice de 102,34, já que o acumulado de janeiro a julho é 2,34. Sobre o 102,34, eu tenho que aplicar esta taxa de 0,32. Agosto e os demais meses vão apresentar taxa de 0,32. Então, eu tenho agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Eu tenho 5 meses. Se eu utilizar o fator de multiplicação, eu vou fazer como? Eu vou fazer vezes, crio o fator de multiplicação 1,0032, tá? E, evidentemente, eu tenho que elevar, perfeito, à quinta potência, perfeito? A quinta potência, porque são 5 meses. Né? O expoente é 5, eu tenho que compor esta taxa para 5 meses. Fazendo isso, seguramente eu terei a resposta. Isso pode ser feito diretamente na HP. Tá? 1,0032 é o fator de multiplicação. Enter. Quero elevar à quinta potência. 5 eleva. E eu vou ter um fator de multiplicação acumulado de 1,0161. Ok, multiplico sobre o acumulado até julho. 102,34 vezes. E o índice será de 103,988. Se eu arredondar para 2 casas, o resultado, a resposta é 3,99%. A estimativa de inflação para o ano, 12 meses. É evidente que isso também pode ser feito diretamente com as funções financeiras. Limpo os registradores financeiros da HP, FFIM, entro com o valor base. Bom, o base neste caso é 102,34, que é o acumulado até julho. 102,34. Acumulado até julho. Troco o sinal, coloco em PV. Eu quero acumular mais quantas taxas? 5 taxas, coloca no N. Qual é o valor da taxa? 0,32, coloca no I. E aí me interessa o valor futuro. Está aí, 103,99, tirando 100. Isso é um índice, tirando 100, eu tenho a variação acumulada no ano de 3,99%. Exercício 8. Segundo o governo, a meta de inflação para 2007 é de 4%. Neste caso, qual deverá ser a taxa média mensal para que o objetivo seja alcançado? Igual à anterior. Muito fácil. Limpa os registradores financeiros. FFIM. Tá? Muito bem. Base. Nesse caso, 100. CHS em PV. 4% no ano. Então, era 100, lá em dezembro vai ser 104. 104 em FV. Ano, 12 meses no N. Pressiona aí e a taxa mensal será de 0,33% ao mês. Taxa anual, 4%, equivalente mensal, 0,33%
ao mês. Muito bem, vamos lá. Exercício 9. A inflação num determinado ano apresentou uma variação acumulada de 18%. Ah, tá. Então, lá em dezembro era 100, dezembro do ano subsequente, a inflação passa para 118. Os preços vão de 100 para 118. Neste mesmo ano, o salário de um trabalhador foi reajustado em 7%. Muito bem. Então, o salário do cidadão, ele passou de 100 para 107. Seguramente, se os preços foram para 118 e o salário está em 107, é porque ele teve perda de poder aquisitivo. Ou seja, os preços subiram mais do que o salário dele. Então eu quero saber qual a perda no poder de compra do salário. Diretamente na HP. Perda é variação negativa. Então os preços estão em 118. O salário está em 107. Quantos por cento abaixo? Delta percentual. E ele tem uma perda de 9,32%. Então, perda de 9,32%. Agora, veja, eu quero saber também qual o reajuste necessário para o trabalhador recompor o poder de compra. Tomar cuidado com esse negócio. Não é porque a perda é 9,32 que o reajuste será 9,32. Você tem que trabalhar com o reverso, ou aplicar a propriedade reversibilidade no tempo. Bom, o salário do camarada é quanto? O salário do camarada é 107. Enter. Para recompor o poder de compra, o salário tem que ir para quanto? 118. Delta percentual. E ele terá que ter um reajuste de 10,28%. Então, reajuste de 10,28% para recompor o poder de compra. Exercício 10. Um vendedor vendeu em dezembro 30% a mais do que no mês anterior. Quantos por cento vendeu a menos em novembro comparativamente a dezembro? Os mesmos termos, olha aí, vamos lá. Eu tenho aí envolvido os meses de novembro e dezembro. Perfeito? Vendeu em dezembro 30% a mais. Então, em novembro era 100, em dezembro passa para 130. Eu estou em dezembro olhando para novembro, crescimento de 30%. Se eu estiver em novembro olhando para dezembro, é evidente que a variação é negativa, porque vendeu menos. Negativo quanto? Propriedade e reversibilidade no tempo, reversão no tempo. Como é que fica isso? Variação negativa, a base passa a ser 130. Então, aqui na HP 12C,
130. Em novembro, quanto? 100. 100 está abaixo de 130. Quantos por cento? Delta percentual. E a resposta é menos 23,08%. Continuando. Exercício 11. Uma empresa deseja aumentar o faturamento em 20, para tanto reduzir os preços em 12. Já teve questões anteriores parecidas com isso daqui. Bom, se quer aumentar o faturamento em 20%, isso quer dizer que o valor faturado vai passar de quanto? Vai passar de 100 para 120. Eu estou falando de valor. Bom, para aumentar faturamento, você pode reduzir os preços. Reduz os preços, a quantidade comercializada aumenta e você supostamente vai ter um aumento no faturamento. Então vamos lá. Reduziu o preço em 20%. Então os preços eram 100, 20 não, 12. Os preços eram 100, agora é 88. Ora, qual deverá ser a variação nas quantidades vendidas? Vamos lá. 80 basta é uma aplicação da propriedade de decomposição de causas. Basta dividir 120 por 88. Multiplicar por 100, porque eu quero em termos percentuais, vezes 120, enter, 88, divide 100 vezes 136,36. Ou seja, as quantidades comercializadas deverão crescer 36,36%. Reduz os preços em 12. Quantidades crescem 36,36%. Seguramente o faturamento vai crescer 20%. Exercício 12. Uma aplicação rendeu no semestre 8%. Bom, se a aplicação rendeu 8%, isso quer dizer que quando você colocou o dinheiro lá, era 100. Depois de 6 meses, passou para 108. Só que no mesmo período, a inflação foi de 12%. Então, os preços eram 100, agora 112. O que acontece é o seguinte, a sua aplicação não conseguiu render a inflação. Seguramente você está tendo uma perda aqui. E de quantos por cento é esta perda? Vamos lá. Eu obtive, se eu tivesse tido um reajuste com base na inflação, na minha aplicação, eu teria ganho 12%. Então, o dinheiro estaria lá em 112, enter. Mas, infelizmente, está só em 108, abaixo de 112. 108. Delta percentual. E eu tive uma perda, em termos relativos, de 3,57%. Perfeito? Só que eu quero saber quanto que isso
representa em R$ 500. Ok, basta você calcular 3,57% de R$ 500, que dá R$ 17,85. Tem que tomar, insisto, já falei N vezes, e até no vídeo eu vou insistir nessa questão. Subtrair aqui ninguém merece. 12 menos 8 efetivamente não é a resposta. Exercício 13. Considere a inflação brasileira e americana. Bom, a inflação brasileira, num determinado período, apresentou taxa acumulada de 6%. Então, era 100, passou para 106. A inflação americana, no mesmo período, apresentou taxa de 2%. Era 100, passou para 102. Qual deverá ser a taxa de desvalorização? Veja, desvalorização é variação negativa para que o equilíbrio entre as moedas seja mantido. Os Estados Unidos não vai importar inflação. Ele não vai pagar mais pelo produto, ok? Que teve reajuste de preço. Então, a opção, se quiser manter as exportações, é fazer, uma das opções é fazer uma desvalorização cambial. Taxa negativa. Bom, vamos lá. Lá nos Estados Unidos, os preços estão em 102. Aqui no Brasil, os preços estão em 106. Qual é a variação percentual? Opa, vamos inverter aqui, espera aí. Nos Estados Unidos, 102. No Brasil, 106. Então, veja, a minha base, nesse caso, é 106. 106. Enter. Nos Estados Unidos, 102. Está abaixo quantos por cento? Variação negativa. Quanto? Menos 3,77. Então, veja, é uma desvalorização de 3,77%. Se eu falo desvalorização, eu não preciso colocar o sinal negativo. O exercício 14. Vamos lá. Se o real está 20% sobrevalorizado em relação ao dólar, quantos por cento esta moeda está subvalorizada em relação ao real? Bom, subvalorizada também é variação negativa, evidentemente. Vamos lá. Real 20% sobrevalorizado. Era 100, agora está em quanto? 120. Então, daqui para cá 20% sobrevalorizado. Reversão no tempo. Em quantos por cento esta moeda está subvalorizada em relação ao real? Esta moeda, o dólar. Muito bem. Subvalorizada, observem, é
variação negativa, perfeito, subvalorizada, variação negativa. Muito bem, então vamos lá, direto na HP. Qual é a minha base? Ora, a base é 120, é aonde está o real. Enter. Ou melhor, é onde está o real. 120. O dólar está onde? Em 100. Delta percentual. E eu tenho uma variação de menos de 16,67. Ou está subvalorizada em 16,67%. 16,67%. Exercício 15. Veja, fazendo a leitura do exercício aqui, você observa que você tem 5 anos envolvidos aí no enunciado, de 94 até 98. Vamos lá. Diz assim: o preço real de um produto apresentou as seguintes variações. Em 97 foi 10% superior a 95. Bom, então 95 é 100, 97 é 110. Só que 97 é 15% inferior a 98, ou seja, o 110 é 15% inferior a 98. Bom, para achar o valor de 98, é evidente que não é 125, não é isso? Eu vou fazer o quê? Eu vou pegar o 110 lá de 97, tá? E eu vou dividir pelo índice que reflete o decréscimo de 15%. A ideia é a seguinte, se 98 fosse 100, 97 seria quanto? 0,85. Então eu faço 110, enter, dividido por 85. Eu já vou colocar na forma decimal para sair com o resultado direto. E seguramente você vai ter o índice de 129,41. 110 é 15% inferior a 129,41. Dá até para você testar na HP. Tá lá, 129,41. Vamos fazer 15% menos. Dá quanto? 110. Então tem que tomar cuidado com isso daqui, né? Não é 125, é 129,41. Em 96 foi 6% superior a 95. Ficou fácil. 6% em cima de 100 é 106. Em 94 foi 4% inferior a 95. Bom, 95 é 100, 4% menos, é evidente que é 96. Então, o que eu tenho aqui é uma série de índices de preços com base em 95. 95 igual a 100. É uma série acumulada, evidentemente. Pergunta-se, quais são as variações percentuais anuais com base móvel? É só calcular os índices em relação ao período imediatamente anterior. Como eu estou pedindo variações, então eu vou trabalhar diretamente com a função delta percentual lá na HP. Faço como? Em 94, o índice é 96. Enter. Em 95 é 100. 100. Qual é a variação percentual de 96 para 100? 4,17 é a resposta. 4,17.
Agora eu quero calcular, desculpa, não é aqui. Em 94 não tenho variação. Eu vou ter variação em 95 comparativamente a 94. Agora eu quero fazer 96 em relação a 95. Basta recuperar esse 100, não é isso? Com a função g leste x, está no visor. Bom, mas aqui nem precisa se preocupar, né? Porque de 100 para 106, seguramente a variação percentual é igual a 6%. Direto, 6%. E em 97 comparado a 96, recupera o 106 com o G leste x. E aí eu tenho 110, delta percentual. E a variação é de 3,77%. Em 98, comparativamente a 97, recupera o último valor introduzido no visor com o G leste x, 110, 129,41, delta percentual, e a resposta é 17,65%. Tá aí. Exercício 16. A quantidade comercializada por uma empresa em junho de 2000 foi de 48.250. Em março de 2001 comercializou 57.534. Eu quero fazer uma estimativa da quantidade comercializada para maio de 2001 e eu quero utilizar a taxa média de crescimento do período. Vamos lá. Primeiramente, eu tenho que calcular a taxa média de crescimento. E vamos fazer direto aqui na HP 12C. Lá em março de 2000, ou melhor, em junho de 2000, 48.250. Limpos registradores financeiros, FFIM, 48.250. CHS no PV. Em março de 2001 é 57.534 em FV. Entre as duas datas, quantos meses? Porque eu quero taxa média mensal. Tem que tomar cuidado. Março é base, então eu não vou considerar. Eu vou considerar a partir de abril. Abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. E depois, mais 5 meses referente a 2001. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio. Portanto, este crescimento se refere a 14 meses. 14 meses. Muito bem. Então eu coloco 14 no N. Estou interessado na taxa média mensal de crescimento no período. Pressiono I. E o valor é 1,96. Não está batendo. Não está batendo. Vamos lá. Comemos bola aqui no período, tá certo? A base é junho de 2000, 48.250. Vamos fazer tudo novamente. Limpa os registradores financeiros. Muito bem. 48.250.
CHS, vai em PV. Em março de 2001, 57.534 em FV. Quantos meses? Observe que junho é a base, então junho eu não conto. Eu vou contar julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. E mais 3 meses de 2001, ou seja, janeiro, fevereiro e março. Então são 6 meses de 2000 e são 3 meses referente a 2001. Portanto, N é igual a 9. 9 no N. E aí pressiona I. E a resposta é 1,97. Então, a média mensal é 1,97% ao mês. Muito bem. Mas a pergunta é... faça uma estimativa para maio de 2001 utilizando a média mensal do período. Bom, seguramente eu tenho que partir do último valor que eu tenho. Tá? O valor é a quantidade comercializada em março de 2001, 57.534. Então vamos lá, 57.534, Enter. Se refere a março. Eu quero estimar maio. Então, março, abril, maio. 2 meses para frente. Basta aplicar sobre esse valor a taxa 1,97 duas vezes. Você pode fazer isso de várias formas, mas nós aqui vamos fazer direto na HP. Assim, 1,97% e mais. E eu tenho a estimativa para o mês de abril. Como eu quero o mês de maio, eu vou aplicar a taxa 1,97 mais uma vez, por cento mais. E a resposta é 59.823 unidades. Portanto, a estimativa é de 59.823 unidades para o mês de maio de 2001. Vamos lá. Exercício 17. Considere que os preços na economia quadruplicaram num determinado período. Bom, então vamos montar aqui, ó. O preço quadruplicou. Então, o preço era 100. Ele vai para 200, ele duplica. Ele vai para 300, ele triplica. Ele vai para 400, ele quadruplica. Então, os preços vão de 100 para 400. Quando se fala quadruplicar, significa um aumento de 300%. 100 para 200, 200 para 300, 300 para 400. Quadruplicaram num determinado período. Uma categoria que não teve reajustes salariais nesse período. Ora, se não teve, significa que o salário do cidadão era 100, e continua 100. Seguramente, o camarada terá uma perda enorme no poder de compra, porque os preços foram de 100 para 400 e o salário
continua em 100. A pergunta é exatamente esta: qual será a perda salarial e de quantos por cento? Tá? Vamos lá, direto aqui na HP, utilizando a função delta percentual, porque perda é uma variação negativa. Bom, qual é a minha base? A minha base, os preços, eles estão em 400, Enter. O meu salário está em 100, está abaixo de 400. Está abaixo de 400, quantos por cento? 75%. Portanto, é uma perda de 75% no período. A verdade, se você olhar aqui, olha, o teu salário, ou o salário equivale a 1/4, 100 em relação a 400, o salário equivale a 1/4 do preço. 1/4 é 25%, portanto, perda de 75%. Exercício 18, muito simples. Vamos lá. O preço de um produto apresentou as seguintes variações percentuais. É igual ao exercício 1, é isso? Igual ao exercício 1. No primeiro semestre aqui de um ano qualquer, janeiro a junho, variações percentuais. Qual a variação percentual acumulada no período? Fazendo direto na HP 12C, perfeito? Bom, fixo uma base no período imediatamente anterior. E aí vou aplicar essas variações percentuais. Fica como 2,52% mais 4,34%, 4,34% mais 3,5% negativo, 3,5% menos 1,87% positivo, 1,87% mais 4,25% positivo, 4,25% mais 8,78% negativo, 8,78%, só que agora é negativo, menos, resultado, 100. Ora, eu fixei uma base 100 aqui em dezembro, fui acumulando todas essas taxas e chego lá no mês de junho com um índice igual a 100. Qual é a variação acumulada no período? 0. Eu tenho variações positivas e variações negativas. Elas são compensadas de tal forma que eu chego no final do período com variação no preço igual a 0. Ok, pessoal? Por enquanto é só. Os outros exercícios eu preparo uma próxima aula.